Agora a gente começa a falar um pouquinho mais de carnaval, porque além da folia, também há preocupação sobre os limites, de onde certas atitudes podem chegar. Até que ponto essas atitudes podem se tornar crimes, né? Nós conversamos agora, a partir de agora, aqui no estúdio, com o advogado criminalista Alexandre Teixeira. Advogado, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. No carnaval, as pessoas acham que podem tudo e, na verdade, não é bem assim, né? Tem que respeitar mesmo, principalmente o corpo do outro, né? E algumas atitudes podem ser bem perigosas, né? Verdade. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que nos assistem em casa. De fato, algumas pessoas acham que no carnaval pode tudo, né? No entanto, em 2018 tivemos uma alteração do Código Penal com o artigo 215-A, onde agora é tipificado o crime de importunação sexual, certo. Que antes era considerado, era uma contravenção penal, né? Isso que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo. Certo. E hoje essa conduta é tipificada como um crime que inclusive a pena é uma pena de 1 a 5 anos de reclusão, que traz consequências bem mais graves para o infrator. Pois é, e ano passado já se começou a fazer aquela campanha do não é não, ou seja, principalmente das mulheres, enfim, às vezes o homem quer beijar à força ali, num bloco, naquela alegria ali, e isso também já pode ser tipificado como crime, né? Se a mulher, no caso, não quer beijar, né? O homem não quer beijar, a mulher tenta também pode ser enquadrado dessa forma, não? Exatamente. O tipo penal, lá no artigo 215-A do Código Penal, ele fala que a importunação sexual é a conduta de praticar um ato libidinoso contra a vontade de alguém para satisfazer o seu próprio desejo sexual. Ou seja, se o indivíduo ele quer beijar uma mulher à força, aquela mulher fala o não, que essa palavra vem tomando uma repercussão muito grande nas redes sociais. O indivíduo ele tem que respeitar a mulher e a decisão quando ela fala não, porque caso ele avance, isso aí pode se tipificar como crime. E tem outro detalhe, se houver a violência ou grave ameaça, aí a gente já passa para uma outra conduta ainda mais grave, que é o estupro. Então a gente deixa de ter aí essa conduta tipificada como importunação sexual para o estupro, caso haja violência ou grave ameaça. E aí a gente citou o caso do homem tentando beijar a mulher, mas o contrário também pode ser válido, né? Quer dizer, a mulher que tentar beijar o homem também pode ser a mesma situação, né? Independente do sexo, né? Exatamente. O tipo penal lá, ele é específico a falar que praticar contra alguém. Ou seja, ele não diz se é contra homem ou mulher. Apesar de que, normalmente, essa situação ocorre em um homem importunando uma mulher com mais frequência. No entanto, o Código Penal, ele não limita essa conduta apenas realizada por homens, mas também por mulheres contra homens. E em alguns casos, com o uso da bebida, enfim, incentivado ali com aquela animação maior, às vezes acontece até a agressão física, não é? A pressão ali para ter aquele contato ali que a pessoa não quer, né? Você tocou em um ponto interessante, porque no carnaval geralmente as pessoas exageram no consumo de bebida alcoólica, e temos aí outra situação importante. Qual é? Se a pessoa que está sendo vítima daquela conduta, ela ingeriu bebida alcoólica ao ponto de ficar sem o poder de resistência, nós estamos aí diante de uma situação que pode configurar inclusive estupro de vulnerável. Ou seja, a partir do momento que aquela pessoa não pode resistir àquela conduta praticada pelo indivíduo, pode configurar o crime de estupro de vulnerável mesmo também. Ela sendo de maior. Mesmo sendo maior de idade. Entendeu? A outra situação importante é que, com essa alteração, a partir de 2018, o crime de importunação sexual, a pena, como é de 1 a 5 anos de reclusão, ela traz consequências importantes, como, por exemplo, o indivíduo que é levado à delegacia, em razão da pena máxima ser de 5 anos de reclusão, naquele momento, o delegado ele fica impedido de arbitrar uma fiança. E aí, o indivíduo que comete essa conduta, ele é levado ao juiz para que o juiz ele venha analisar
analisar o caso, se vai arbitrar fiança ou não, e inclusive é possível a decretação de prisão preventiva. Então veja como a mudança da legislação torna mais grave a punição para o indivíduo que vem praticar essa conduta. Antigamente poderia ser sido considerado mais comum, né? Agora está mais, a punição está sendo mais efetiva, né? Exatamente. Agora, doutor, em relação por exemplo, a gente já falou do beijo, cantadas também, até que ponto isso pode ser configurado um assédio? A questão também de tocar outra pessoa sem consentimento, já pode ser considerado também o assédio sexual também? Exatamente, é o fato de você tocar, encoxar, né, apalpar os seios, por exemplo, de uma mulher, sem o consentimento dela, isso já configura o crime de importunação sexual. Certo. É importante salientar que o tipo penal, ele exige que esse ato libidinoso seja direcionado para alguém. Ou caso não seja direcionado para uma pessoa, aí vamos ter um crime não vamos ter mais a tipificação do crime de importunação, e sim o crime de gestos obscenos. E aí não seria mais possível enquadrar o indivíduo a essa conduta criminosa. E é importante a gente frisar, porque a gente vai ter prévia já amanhã, sexta-feira, vai ter prévia no sábado também. Então, quer dizer, para ninguém ter nenhum problema, né, que possa depois até que responder por suas atitudes na justiça, é importante ficar atento a isso e respeitar, né? Você pode paquerar, pode brincar ali, mas tem que ter o consentimento do outro, não é, doutor? Exatamente, Edson. Acho que você falou uma palavra principal, que é justamente o respeito. A partir do momento que a pessoa fala não, você deve respeitar a intimidade daquela pessoa, ou seja, o respeito impõe um limite. A palavra da pessoa, quando se recusa, quando não existe o consentimento, existe uma barreira. E essa barreira é o limite que, se você ultrapassar, você pode sim responder criminalmente pela sua conduta. Importante também é que, um exemplo, caso você encontre a sua ex-namorada em um bloco de carnaval, não entenda que você tem a liberdade de chegar e tentar beijá-la, porque ali, naquele momento, pode não existir o consentimento dessa pessoa, e assim vai existir o crime de importunação sexual da mesma forma. Doutor Alexandre Teixeira, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente reforça exatamente essas atitudes, né, para que a gente possa ter um carnaval alegre e feliz, mas sempre, né, tendo um consentimento de um com o outro, né? Exatamente. Tendo tranquilidade. Obrigado, uma boa noite e bom carnaval. Boa noite, obrigado. Bom carnaval para você e para todos em casa.